Boa noite. Encerrada a votação da mini-reforma eleitoral, restam alguns fios desencapados. Um deles vai parar no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro terá que decidir se veta ou não pontos controversos que os senadores tinham derrubado e os deputados resgataram. Quase todos afrouxam controles e diminuem a possibilidade de punir infrações dos partidos. Outro ponto é a falta de teto de gastos para as campanhas municipais do ano que vem. Especialistas alertam que isso beneficia os candidatos mais ricos. Você vai ver também. Polícia Federal realiza buscas nos gabinetes do senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo, e do filho dele, deputado federal. Live dentro da cela. Em Minas Gerais, preso faz transmissão ao vivo com celular. Previsão dos países mais ricos. A economia mundial caminha para ter o pior ano em toda uma década. Morre o primeiro ditador deposto pela Primavera Árabe. Fazenda urbana é rapidez e baixo custo para transportar hortaliças até os restaurantes. E São Paulo recebe a exposição que brinca com dois ícones da cultura pop. Foram usados 500 mil blocos para esculpir esse Batmóvel com mais de 5 metros de comprimento. A reforma da Previdência deu hoje mais um passo no Congresso. O relator Tasso Gereissati apresentou o parecer final na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É esse o nosso primeiro assunto com o repórter Nilson Clava. Nilson, boa noite. O senador Tasso acatou só uma das muitas emendas que foram apresentadas e cuidou de dizer que a redução prevista de gastos está mantida. Boa noite, Renata, você, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal da Globo. Exatamente, né? Porque das 77 emendas que foram apresentadas pelos senadores, a PEC da Previdência, a única que o relator, o senador Tasso Gereissati, aceitou foi a que retirava um ponto da proposta. A emenda acolhida, apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, do DEM, tratava do valor médio do cálculo da gratificação por desempenho na aposentadoria de servidores públicos contratados até 2003. Segundo o relator, a mudança atinge poucos servidores federais e não irá gerar nenhum impacto financeiro. Com isso, ficou mantida a previsão de economia de 876 bilhões de reais para os próximos 10 anos, 57 bilhões de reais a menos do que a economia prevista na proposta aprovada pela Câmara. No entanto, o relator afirma que se a PEC paralela for aprovada, haverá uma receita extra aí de 126 bilhões de reais e uma economia de 350 bilhões de reais com a inclusão de servidores estaduais e municipais nas regras da nova Previdência. Tasso incluiu todos os pontos polêmicos, sem consenso, naquela PEC paralela para evitar que a principal tivesse que voltar para a Câmara para uma nova votação. Ao ler o parecer sobre as emendas na CCJ do Senado, o relator disse que é imprescindível a aprovação da reforma da Previdência para o Estado recuperar a capacidade de investimento. Vamos ver. Os brasileiros aguardam a votação de uma matéria que vai poder fazer o ajuste nas contas de um Estado que não tem capacidade de investimento. Está aí o orçamento que o governo federal mandou para o Congresso Nacional. Não é possível um orçamento de 1,5 trilhão do Estado brasileiro, o governo central ter apenas 19 bilhões para investir. A conta está errada, é uma conta absolutamente injusta. A votação da PEC principal da Previdência lá na Comissão de Constituição e Justiça está marcada para a próxima terça-feira. E aí, no mesmo dia, o texto deverá ser submetido à votação em primeiro turno no plenário do Senado. Para ser aprovada, são necessários os votos de pelo menos 49 dos 81 senadores. E por se tratar de uma proposta de mudança na Constituição, é preciso 2 turnos de votação.
A previsão é concluir a análise da PEC da Previdência até o dia 10 de outubro. Já aquela PEC paralela mais polêmica terá um prazo de debate mais longo no Senado e ainda não há previsão de quando será votada. Renata. Nilson, além da reforma da Previdência, o assunto aí em Brasília ainda é a mini-reforma eleitoral que acabou de passar pelo Congresso, mas deixou em aberto pontos muito importantes, como, por exemplo, qual vai ser o valor do fundo eleitoral. Nós mesmos dissemos aqui que isso vai ser definido mais adiante, mas o que não impede de os parlamentares já estarem discutindo e disputando em torno do valor desse fundo. Exatamente, Renata. O texto não definiu, certamente ali o valor do fundo eleitoral para a eleição municipal do ano que vem. Os líderes dos partidos até chegaram a anunciar um acordo para manter o valor da eleição passada, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Mas esse ainda é um ponto sem consenso. No fim das contas, vai ficar para a Comissão de Orçamento do Congresso fixar esse valor. Os pontos aprovados ontem pelos deputados ainda precisam ser sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro para virar lei. Tem parlamentares defendendo vetos dos trechos mais polêmicos. Relembrando aqui então, Renata, entre os pontos controversos estão a permissão para que o dinheiro do fundo partidário seja usado para quitar multas de candidatos e partidos e para pagar despesas com advogados e contadores também. Nesse ponto, houve uma pequena mudança. Esse pagamento só poderá ser feito em casos relacionados exclusivamente ao processo eleitoral. Vamos ver como votaram os partidos na sessão de ontem. O PT e o PCdoB foram inteiramente a favor da retomada desses pontos controversos na Câmara. Democratas, MDB, PDT, PL, progressistas votaram em sua maioria a favor. Só 8 bancadas foram inteiramente contra os pontos. PSL, Novo, Cidadania, Podemos, PSOL, PV, Rede e PMN. No PSDB, dos 21 que votaram, 6 foram a favor e 15 foram contra. Nilson, além do valor total do fundo, também ficou em aberto o teto de gastos para as campanhas municipais do ano que vem. Muito barulho também por causa disso. É sim, Renata, muito barulho, porque a indefinição sobre o valor do limite de gastos preocupa e muito a Justiça Eleitoral. Hoje, por exemplo, a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, alertou os presidentes da Câmara e do Senado. Por meio de um ofício, a ministra demonstrou preocupação com a falta de regulamentação sobre o teto de gastos para a campanha de candidatos a prefeito e a vereador. O ex-ministro do TSE, Henrique Neves, afirma que a falta de um limite para os gastos beneficia os candidatos mais ricos. Nós vamos para uma eleição sem que se tenha a regra principal, que é a igualdade entre os candidatos, ou seja, estabelecer um valor único para que todos possam gastar somente até aquele valor. Ao mesmo tempo, se permite que o candidato rico possa utilizar toda a sua fortuna para bancar sem limites a sua candidatura, me parece que é um quadro que deve ser examinado com preocupação. Olha, o Congresso tem até 4 de outubro para estabelecer um teto de gasto para os candidatos da eleição do ano que vem. Agora, se isso não, o próprio período eleitoral pode tomar a iniciativa de definir um limite de gastos com uma publicação de resolução. Mas isso não agrada aos ministros da Corte, que entendem que a definição cabe ao Congresso. Renata. Muito obrigada, Nilson. A Polícia Federal fez buscas no gabinete do senador e líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, e do deputado Fernando Coelho, do DEM. Foi uma manhã que não se via há algum tempo aqui no Congresso. No Senado, os policiais vasculharam os gabinetes do líder do governo Bolsonaro, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Na Câmara, entraram no gabinete do filho dele, Fernando Coelho Filho, do Democratas. A polícia também foi a outros endereços ligados ao deputado e ao senador. Ao todo, foram 52 mandados de busca e apreensão em Brasília, em Pernambuco e na Paraíba. A suspeita é que o deputado e o senador foram favorecidos com cerca de 5,5 milhões de reais através de empreiteiras entre 2012 e 2014, quando Fernando Bezerra era ministro da Integração Nacional do governo Dilma Rousseff. A informação foi dada por delatores investigados por irregularidades na transposição do Rio São Francisco. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi quem autorizou a operação desta quinta-feira, mesmo sem o respaldo da Procuradoria-Geral da República.
Barroso afirmou que o argumento da Procuradoria-Geral da República contra a realização de busca em endereços de Fernando Bezerra de Souza Coelho não é convincente, que na criminalidade organizada econômica, o natural é que todos os envolvidos tentem ocultar provas e que a medida cautelar serve justamente para tentar encontrar documentos mantidos sigilosamente longe dos olhos do público e das autoridades de investigação. As buscas criaram um atrito institucional. Os presidentes do Senado e da Câmara articularam uma nota conjunta criticando a operação. Davi Alcolumbre afirmou que vai apresentar recurso contra a decisão. Disse também que as buscas nos gabinetes eram desnecessárias, já que os fatos investigados ocorreram entre 2012 e 2014, período anterior aos mandatos dos parlamentares. Alcolumbre declarou ainda que a decisão é contraditória, porque o ministro Barroso conduziu ao entendimento de que o STF não teria competência para processar e julgar fatos não relacionados ao exercício do mandato. O ministro Barroso respondeu às críticas. Disse que a decisão de realizar buscas no Congresso foi puramente técnica e republicana, baseada em relevante quantidade de indícios da prática de delitos. O ministro afirmou ainda que não envolveu pré-julgamentos e que os indícios se referem ao período em que o senador e o deputado exerciam essas funções e, portanto, estão relacionados ao exercício do cargo. O ministro disse ainda que investigação com supervisão do Supremo é cumprimento da Constituição e que não fere a separação de poderes. Já o impacto do episódio para a articulação do governo no Congresso ainda é incerto. O senador Fernando Bezerra disse que, se for o caso, abre mão do cargo de liderança. Tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que vai conversar sobre o caso no fim de semana com o presidente Jair Bolsonaro para decidir o futuro da liderança no Senado. A defesa dos parlamentares disse que teve acesso aos autos, mas que estranhou a decisão de Barroso, que contrariou a orientação da Procuradoria-Geral da República. Em outra ação da PF, 2 pessoas foram presas dentro daquela investigação sobre hackeamento de celulares de autoridades. Uma das prisões foi em Sertãozinho, São Paulo, a do estudante Luiz Molição, de 19 anos. Ele foi trazido para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Na capital federal também foi preso o programador Tiago Eliezer. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal, em Sertãozinho e em São Paulo. Essa foi a segunda fase da Operação Spoofing, que investiga a invasão de celulares de autoridades dos 3 poderes, inclusive do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O inquérito, por enquanto, está em sigilo. A primeira fase da operação foi em julho, quando a polícia prendeu Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho. Ele admitiu em depoimento que invadiu os celulares das autoridades e repassou as informações ao site The Intercept Brasil, sem cobrar. As prisões de hoje são temporárias, valem por 5 dias e foram autorizadas pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal. A PF deve concluir o inquérito no mês que vem. Os suspeitos que continuam presos aqui em Brasília devem responder por organização criminosa, invasão de dispositivo eletrônico e interceptação telefônica. Presídios e celulares andam juntos. Todos sabem e as autoridades não conseguem evitar. A novidade em 7 Lagoas, a 78 quilômetros de Belo Horizonte, é que celular serve também para retratar ao vivo os momentos de descontração na cadeia. A live aconteceu dentro da cela no presídio Promotor José Costa, com capacidade para 307 presos. Como na maioria desses estabelecimentos no Brasil, não há bloqueador. No vídeo, o preso identificado como Pedro Henrique Coelho Lopes, de 22 anos, mostra a cela e os colegas. Olha o lugarzinho bonito. O preso canta. Corre bem mais rápido que eu vou a 200 por hora. Ele reclama de falta de drogas. Só tá difícil, que não tá tendo maconha não, viu, gente? Tá osso pra nós. Mas rango é mato, ó, rangueira. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o aparelho usado na live foi encontrado numa revista e o preso receberá sanções administrativas.
Logo mais estará disponível o novo episódio do Assunto, no G1 ou no aplicativo da sua preferência. E o assunto desta vez é o caso Flor de Lis, a deputada federal cujo marido foi assassinado ao chegar em casa em Niterói. Um caso que a família apresentou como latrocínio, mas que foi se revelando bem mais complexo. 3 meses depois, Flor de Lis e alguns dos seus muitos filhos estão sob investigação. E neste fim de semana tem reconstituição do crime. Ainda hoje, no Jornal da Globo, a derrota do Atlético Mineiro na semifinal da Copa Sul-Americana. E tem ainda a exposição que traz os heróis dos quadrinhos esculpidos em Lego. Já no próximo bloco, redução nas previsões de crescimento da economia mundial. Brexit e a guerra comercial são os principais motivos. Vamos para o noticiário internacional. A coalizão liderada pela Arábia Saudita iniciou agora à noite uma operação militar ao norte da cidade portuária de Hodeida, no Iêmen. Rebeldes iemenitas assumiram a autoria do ataque à maior refinaria do mundo, na Arábia Saudita, no sábado passado, apesar dos sauditas atribuírem a ação ao Irã. Assunto para o Guga Chakra, que está em Nova York. Vamos conversar com ele. Guga, boa noite. Parece que atacar o Iêmen não é muito complicado. Complicado, como você mesmo disse, conversando comigo num episódio essa semana do podcast O Assunto, é atacar o Irã. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Sem dúvida alguma, chama atenção um pouco essa operação militar da Arábia Saudita em Hodeida. Não está claro se seria alguma forma de resposta ao ataque do fim de semana, ataque contra as refinarias sauditas que os Houthis reivindicaram, ou seria uma operação normal da guerra do Iêmen. Até porque a Arábia Saudita acusa o Irã e diz que o ataque teria partido do norte, que seria, portanto, do Irã ou do território iraquiano, e não a partir do Iêmen. Agora, para a Arábia Saudita é extremamente complicado atacar o Irã. Afinal, se eles atacam o Irã, pode ter uma guerra generalizada, como Javad Zarif, que é o chanceler iraniano, afirmou nessa quinta-feira. O que há hoje, Renata, é uma preocupação muito grande da Arábia Saudita e dos Estados Unidos com a segurança de possíveis alvos na Arábia Saudita, como essas refinarias, por exemplo. Há um consenso de que houve um certo fracasso para impedir esse ataque, que mostrou uma vulnerabilidade muito grande da Arábia Saudita, com ataque com uma relativa sofisticação, mas não extremamente sofisticado, conseguiram afetar o mercado de petróleo internacional. Agora a gente está até observando o Pompeo, secretário de Estado americano, que se encontrou com o ditador saudita Mohammed bin Salman. E aí a gente vê o Zarif, o chanceler iraniano, que foi muito firme. Olha, se vocês responderem ao Irã e o Irã nega que tem envolvimento com o ataque, podem se preparar para uma grande guerra. E uma guerra com o Irã teria um impacto gigantesco, não só na Arábia Saudita, como também no Golfo Pérsico e, claro, na economia internacional, porque elevaria bastante o preço do petróleo. Renata. Guga, quero te perguntar também sobre um tiroteio que aconteceu agora à noite nos Estados Unidos, mais um, desta vez em Washington. O que já se sabe a respeito? Olha, ainda há poucas informações, foi agora à noite em Washington, haveria 5 feridos e 1 morto. Não se sabe a motivação desse tiroteio, que teria provocado, se foi um crime comum, se foi mais um daqueles episódios de atiradores nos Estados Unidos. Foi na Columbia Road, na altura da Rua 14, não muito distante da Casa Branca, cerca de 2-3 quilômetros da Casa Branca, portanto, é um alvo perigoso. A gente vai continuar acompanhando aqui à noite. Se tiver mais novidade, a gente volta. Muito obrigada, Guga. 2019 deve ser o pior ano da década para a economia global. O alerta é da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No relatório divulgado hoje, a previsão de crescimento mundial foi reduzida de 3,2% para 2,9%. A gente vê aqui. No Brasil, a projeção recuou para 0,8%, antes era de 1,4%. E o que está ajudando a desenhar esse cenário? A OCDE destaca o aumento da incerteza provocada pelo Brexit, pela guerra comercial entre Estados Unidos e China e por maior endividamento privado. Morreu aos 83 anos, na Arábia Saudita, o ex-ditador da Tunísia, Ben Ali. Ele foi o primeiro governante derrubado pela Primavera Árabe.
Se derrubaram Ben Ali, tudo era possível. A queda do ditador da Tunísia soltou o grito reprimido no mundo árabe. Egito, Líbia, Bahrein, Síria, regimes antes incontestáveis tentaram se reposicionar. Zine al-Abidine Ben Ali foi o primeiro fruto podre a cair na Primavera Árabe. 23 anos antes, ele tinha derrubado Habib Bourguiba, o primeiro líder pós-independência, um homem declarado presidente vitalício. Ben Ali também contava com uma oposição leal, mas montou um estado policial que esmagou rivais. O ditador saqueou a Tunísia com uma mão grande. Ele tinha uma fortuna avaliada em 20 bilhões de reais. A sociedade deu um basta em 2010. O estopim foi quando a polícia confiscou a mercadoria de um vendedor de frutas. O comerciante, desesperado, ateou fogo no próprio corpo. A revolução começou e, dali a poucas semanas, Ben Ali preferiu fugir das ruas. O ditador acabou fugindo para a Arábia Saudita e a monarquia recusou pedidos de extradição. Em 2011, um tribunal tunisiano se viu obrigado a julgar Ben Ali à revelia. Ele foi condenado a 35 anos de prisão, com multa equivalente a 275 milhões de reais. As acusações iam de corrupção à tortura. Ben Ali e seu clã acumularam joias, drogas, armas e até artefatos arqueológicos. A economia tunisiana sofre uma grave crise econômica. Mas mesmo a desilusão política não apaga a memória do povo. Nas eleições do último domingo, o candidato de Ben Ali teve só 4% dos votos. O ex-ditador era odiado de forma quase unânime. A única declaração dele depois da queda foi só em maio. Ben Ali desmentiu por carta os rumores de que ele estaria para morrer. Ele disse que era usado como um instrumento político e prometeu voltar um dia. Agora morto, não vai mais assombrar a Tunísia. Daqui a pouco, uma exposição inspirada em super-heróis. E a seguir, o Atlético Mineiro perde na Sul-Americana. Em São Paulo, jovens agricultores lançaram a primeira empresa brasileira de cultivo hidropônico de hortaliças em ambiente controlado. Essa startup fica dentro da cidade e perto dos restaurantes para garantir alimentos frescos na mesa. Com essas cores, a gente representa a natureza. Agora, imagine tudo isso cor-de-rosa. Se parece uma imagem impressionista, a gente vai mostrar agora o realismo disso. Em tons de rosa, cresce uma nova forma de agricultura. Na verdade, a luz ela aparenta ser rosa, mas ela é uma composição de azul e vermelho. A gente pega o que existe no espectro solar, tira tudo que a planta não absorve, assim a gente consegue aumentar a nossa eficiência energética. Nessas salas, todas as variáveis que influenciam o crescimento das plantas são controladas. Temperatura, umidade, luz e a nutrição para elas. Aqui não tem tempo ruim. Num galpão de 750 metros quadrados, encravado na cidade de São Paulo, a plantação cresce sem terra, sem agrotóxicos, sem imprevistos. É tudo hidropônico, plantado em água. A plantação ocupa o espaço na vertical. Longe da luz do sol, apenas uma vez por dia, o ambiente deixa de ser rosa. Apesar da gente estar colocando todas as condições artificialmente, a planta ela também precisa de um período noturno para poder descansar e voltar a realizar a fotossíntese no dia seguinte. A empresa diz que o sistema usa menos água e tem menos perda de produção do que o cultivo tradicional. Como o ambiente é todo controlado, quando as verduras estão crescidas, nem precisam de lavagem. O nosso ciclo, a partir da semeadura até a colheita, a gente calcula em 35 dias. Na fazenda, fica entre 55 e 70 dias. A gente acompanhou o dia em que as primeiras alfaces foram colhidas e saíram desse mundo cor-de-rosa. Junto com elas, os microgreens, como se fossem brotos, só que sem raízes. Mesmo com congestionamento em São Paulo, levou pouco mais de 40 minutos para a entrega sair do galpão e chegar ao restaurante. Como comparação, no sistema tradicional, os vegetais levam de 4 a 5 horas para chegar a CEAGESP, que é um entreposto. Ali eles ainda são vendidos e transportados até o destino final. Na cozinha do restaurante já havia lugar para essas folhas. O segredo nosso é o frescor, é a qualidade do nosso fornecedor, a questão da praticidade, do tempo, de tanto que consegue manter dos nutrientes, das vitaminas, dos sais minerais do broto, né? Eu acho revolucionário, é uma proposta nova, muda a nossa relação com o alimento. O produto ainda é mais caro do que o convencional, mas a empresa espera diminuir os custos quando a produção ganhar mais escala. O negócio só tem o galpão, as torres de plantação e tudo mais, porque investidores apostaram nele e colocaram 2 milhões de reais.
eles tinham conseguido montar uma planta piloto em Jundiaí, ainda bem pequena, mas que já validava o conceito e as premissas básicas. Então, em cima dessa planta piloto, o nosso investimento foi para levar isso para uma outra escala e que a gente já pudesse, de fato, começar a comercializar qualidade e volume para o varejo aqui de São Paulo. Se o galpão ficar pequeno para a produção, a ideia é montar outros em áreas diferentes de São Paulo. No futuro, o objetivo é que cada planta atinja uma região mais específica. Então, que a gente consiga reduzir cada vez mais essa distância do consumidor, por alguma maneira que fique de 5 a 6 quilômetros de distância só, de trazer sempre o produto mais perto possível do consumidor. Pela semifinal da Copa Sul-Americana, o Colón derrotou o Atlético Mineiro na Argentina. Elias tentou dar um passe de calcanhar e acabou errando. Estigarribia foi afastar, mas a bola bateu em Xará e entrou. 1-0 Atlético Mineiro. Depois da cobrança de escanteio, Oliveira desviou e Morelo deixou tudo igual. 1-1. O gol da virada do time argentino saiu no fim do segundo tempo. Zucchi cruzou rasteiro e Rodrigues, livre na área, marcou. 2-1 Colón. O jogo de volta será na próxima quinta-feira no Mineirão. Daqui a pouco, a exposição com blocos de Lego. E a seguir, bares de BH comemoram a superlotação neste inverno mais quente. Em Belo Horizonte, o calor forte em pleno inverno lota os bares e os comerciantes comemoram. Ah, quando esse colarinho aparece... Eu tô bebendo chopp, né? Mas é porque tá calor demais. É um chopp atrás do outro, sem parar. Mais ou menos uns 750 chopps por noite, entre claro e escuro, varia muito. E fora os artesanais. O gerente comemora. O movimento do bar aumentou quase 40% depois que ele mandou climatizar até a varanda e antecipou o lançamento de drinks refrescantes. Nosso cardápio está todo adiantado para o verão, né? Porque o calor chegou mais rápido e a gente já se preparou aí para a gente adiantar isso para o cliente receber isso aí com carinho o mais rápido possível. O calorão neste inverno, que tem cara de verão, não tem dado trégua, nem à noite. Hoje, os termômetros em Belo Horizonte passaram de insuportáveis 35 graus. E a umidade relativa do ar, segundo a Defesa Civil, chegou a 14%, quase a deserto. Quando a temperatura aumenta muito, os mineiros correm para o bar. E são as áreas externas as mais disputadas. Fica até difícil de caminhar aqui pela calçada. A cerveja é a bebida mais vendida. Os donos dos bares é que comemoram o bom momento vivido pelo setor. Essa onda de calor teve um aumento significativo nas vendas e no consumo também. No restaurante aumentou em torno de 30% e, consequentemente, a gente teve que contratar mais funcionários também, um lado positivo, né? Para rodar a economia. Na capital nacional dos botecos, o happy hour vai se estendendo enquanto tiver bebida gelada e boa companhia. E quando alguém pergunta se é melhor ficar em casa ou na rua, a resposta está sempre na ponta da língua, no bar. E de preferência, na calçada, a céu aberto. Porque tá um calor danado, né? Nesse clima quente a gente precisa se refrescar, né? Foram anunciados nesta quinta-feira os indicados ao Prêmio Emmy Internacional de Entretenimento, considerado o Oscar da televisão. O Grupo Globo concorre em 3 categorias. Na categoria minissérie, a TV Globo é representada por Se Eu Fechar os Olhos Agora, escrita por Ricardo Linhares, inspirada no livro de Ednei Silvestre e com direção artística de Carlos Manga Júnior. Uma Aparecida deixou a avó nesse desamparo. Bem? Marjorie este ano foi indicada na categoria de melhor atriz pelo papel da doutora Carolina na 2ª temporada da série Sob Pressão. Com direção artística de Andrusha Waddington e direção de Andrusha e Minicat, a série é uma coprodução da TV Globo com a Conspiração Filmes. Respira fundo pra mim. Foi acorrentado com um bicho, então. E o canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, concorre na categoria documentário com A Primeira Pedra, uma parceria com a produtora Couro de Rato. O documentário, dirigido por Vladimir Seixas, mostra casos de linchamento e o aumento da violência no Brasil. Os vencedores anunciados numa série de gala em Nova York, 25 de novembro. O Grupo Globo, 17 prêmios Emmy. O mais recente foi em abril deste ano com Malhação, Viva a Diferença, que ganhou o Emmy Internacional Kids na categoria Séries. Não perca no próximo bloco a maior exposição de Lego do mundo, agora em São Paulo.
Uma exposição em São Paulo traz os grandes heróis dos quadrinhos esculpidos em blocos de Lego. São mais de 130 esculturas e uma homenagem especial ao Batman, que está completando 80 anos. Imagine que você tenha sido uma criança que amava blocos de montar e super-heróis. Agora imagine virar um adulto e se tornar célebre no mundo todo por fazer esculturas de super-heróis usando blocos. Uma exposição inteira com 138 obras construídas com 2 milhões de pecinhas. Tem desde uma galeria de heróis que inspiram meninos e meninas. Qual é o seu super-herói favorito? Mulher Maravilha. Por quê? Porque eu gosto muito dela e eu acho ela muito poderosa. Uma sala só com os vilões mais temidos. O Coringa, a Harley Quinn, o Charada e aquele Superman ali do mal. Todos muito do mal? Sim, muito. Até uma reprodução da capa da primeira revista do Superman de 1938, em várias dimensões e muitos blocos. É trabalho duro e detalhista, mas também a maior diversão para o americano Nathan Sawaya. Era ele o tal menino que cresceu amando blocos e super-heróis, mas que só virou artista reconhecido internacionalmente quando teve coragem de largar a carreira de advogado há 10 anos. Eu comecei a criar esculturas com Lego e pôr num site. Era a minha galeria virtual. E logo começaram a chegar os pedidos. Então eu pensei, preciso fazer alguma coisa a respeito e me tornei um artista em tempo integral. Na exposição dedicada aos super-heróis da Liga da Justiça, eles não são tão invencíveis assim. O mesmo Superman, que voa rápido a ponto de a capa se desintegrar em pedacinhos, também aparece travando uma batalha com um acessório. Tem algo mais humano do que criar obstáculos para si mesmo? Super-herói a gente pensa algo inatingível, mas todo mundo é super-herói todo dia, né? Levanta da cama e faz o trabalho, você é super-herói. O aniversariante do ano, o oitentão Batman, ganhou 2 salas só para ele, com direito a bate-sinal feito com mais de 70 mil blocos encaixados e colados com perfeição. A grande homenagem ao Batman está guardada dentro da Batcaverna. 1/4 de todo o material da exposição está aqui nessa sala. Foram usados 500 mil blocos para esculpir esse Batmóvel com mais de 5 metros de comprimento, maior que um carro de verdade. É a maior obra que o artista já produziu na vida. Levou 2 meses para ficar pronta. E assim como nas outras, ele faz a mágica de criar curvas a partir de blocos retangulares. Eu quero fazer alguma coisa que combine o brinquedo mais popular do mundo com os super-heróis famosos. Combinar os dois e fazer uma amostra popular para as crianças. Mas eu espero que seja popular também para o público em geral. Missão cumprida, Nathan. Muito lindo, tudo muito lindo, muito emocionante. Nossa, quando eu cheguei aqui parecia uma criança. Tão empolgante. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. E a seguir tem Conversa com Bial.